Muito bom. Nessa questão, vamos lá. Em um laboratório, 3 frascos contendo diferentes sais tiveram seus rótulos danificados. Sabe-se que cada frasco contém um único sal e que suas soluções aquosas produzidas com os sais 1, 2 e 3 apresentam respectivamente pH ácido, básico e neutro. Esses sais podem ser respectivamente... Bom, vamos testar. Acetato de sódio. Ó, da onde vem essa ideia de acetato? O final ato do sal indica que ele veio do ico. Portanto, esse cara veio do ácido acético, certo? Ácido acético é nome usual para o ácido etanóico, certo? Et são 2 carbonos, 1, 2. Para ser ácido carboxílico, dupla O, OH. E aqui a gente completa com hidrogênio. Então, quem é o ácido acético? É o H3C, COOH. O acetato é o ácido sem o H+ dele. O H+ é esse aqui que eu estou destacando em vermelho. É o único que sai na forma de H+. Então, o íon acetato seria o H3CCOO. Se eu perdi o H+, eu tenho carga negativa. Então, esse é o acetato. Aí ele fala aqui para nós do acetato de sódio. Então, seria o H3CCOONA, certo? Esse é o acetato de sódio. Da onde vem esse acetato de sódio, hein? Bom, aí a gente tem que pensar em todo aquele processo. Então, eu vou fazer a separação, certo? Eu vou separar aqui, ó. E aí eu vou ter H3CCOO- mais Na+. Aí nós não podemos esquecer que a gente está falando de uma hidrólise. Então, tem água e a água vai gerar 2 íons, H+, OH-, certo? Então, ó, negativo de um, positivo do outro, H3CCOOH. Isso é um ácido. E orgânico, todo ácido orgânico, ácido carboxílico, é ácido fraco. Agora vamos pegar aqui, ó, positivo de um, negativo do outro. Eu teria a formação de NaOH, que é uma base. Base forte ou base fraca? Base da família 1, como é o caso do sódio, é base forte. Quem determina o meio, Marx? Quem determina o meio é o forte. Então, se a base é forte, esse sal gera um meio básico, certo? Esse sal gera um meio básico. Beleza. Ele falou que a ordem é pH ácido, pH básico, pH neutro. Então, quer dizer, o acetato de sódio não pode ser o primeiro, porque ele fala que o pH é ácido. Então, não pode ser o tal do acetato de sódio, certo? Então, vamos ver se a B vai dar certo. A gente já matou que o acetato de sódio é básico. Vamos ver o tal do cloreto de amônio. Cloreto de amônio, Marx. Quem é cloreto de amônio? Cloreto vem de clorídrico. Amônio é o íon NH4. Então, a gente está falando do NH4Cl. Aí, a gente vai fazer a quebra, ó. Cloreto de amônio. Então, a gente vai ter o NH4+, e o Cl-. Aí a gente não esquece que a gente tem água. Então, a gente vai ter H+ e OH-. Aí é o momento da gente pegar positivo de uma equação, negativo da outra. A gente teria a formação de NH4OH, que é uma base. E como aqui não é elemento da família 1, nem cálcio estronço e bário, é base fraca. Legal. Se eu pegar positivo de um, negativo da outra aqui, eu vou ter a formação de HCl, ácidos sem oxigênio. Quem são fortes? O HCl é forte, o HBr e o HI. Então, HCl é ácido forte. Quem determina o meio, Marx? O forte. Como o ácido é forte, a gente tem um meio ácido. Então,
o cloreto de amônio efetivamente gera um meio ácido, legal. Aí o segundo da B é o acetato de sódio. Opa, o acetato de sódio a gente já fez aqui e ele gera meio básico, que é o que ele falou que vem na sequência, ó, meio ácido primeiro, depois um meio básico. Cloreto de amônio, meio ácido, legal. Acetato de sódio, meio básico, legal. Agora a gente precisa testar o cloreto de potássio para ver se vai dar certo. Então, vamos testar o cloreto de potássio. Para dar certo, ele tem que gerar um meio neutro. Então, vamos ver. Quem que é o tal do cloreto de potássio, Marx? Cloreto de potássio. Cloreto é o Cl-. Potássio é o K, que é da família 1. Portanto, K+. Então, cloreto de potássio é o KCl. Ó, K+, Cl-. Não se esqueça que a gente está fazendo uma hidrólise, então tem água, certo? H+, OH-. A gente pega positivo de um, negativo do outro, daria KOH, que por ter OH- é uma base. E por ser formado de elemento da família 1, potássio é família 1, isso aqui é base forte. Se eu pegar positivo de um, negativo do outro, eu tenho HCl, que é ácido. Quando não tem oxigênio, quem é forte, Marx? O HCl é forte, o HBr e o HI. Marx, quem determina o meio? O forte. Mas os dois são fortes. E se os dois são fortes, a gente tem um meio que é neutro, certo? Meio neutro. Opa, peraí. Então quer dizer que o cloreto de potássio é meio neutro? Sim. Então a resposta é B. Cloreto de potássio, meio neutro. Os outros que a gente já tinha feito eram o cloreto de amônio, que a gente viu que realmente é ácido, o acetato de sódio, que a gente viu que era realmente básico, e o cloreto de potássio a gente acabou de fazer e viu que era neutro. Resposta B. Beleza?